meus queridos alunos e futuros sargentos do Exército. Estamos aqui para agora dar a passada final da matéria com as provas dos últimos 10 anos. As 10 últimas provas aplicadas vamos resolver de uma maneira bem breve, bem objetiva, bem direto no ponto. Não vou me estender muito na teoria, porque vocês já têm tudo lá na parte teórica. Dá um recurso lá, volta no vídeo, tá? Hoje vai ser um pouquinho mais rápido, vai ser mais objetivo. Então, preparados? Vamos lá, vamos começar com a prova de 2010, tá? A prova aplicada em 2010 e vamos fazer esse roteiro até a última. Foi? Então vamos lá. Vamos começar pela apresentação, obviamente. Meu nome está na tela, os senhores podem ver aqui, ó. Tá lá. Falarei de interpretação e gramática, apenas literatura eu não vou abordar, tá certo? Então a gente vai ver só a parte de texto, questões muito bobas, muito simples e dos estudos gramaticais objetivamente. Então, aqui estou eu, Márcio Santos, muito prazer a todos e vamos à nossa matéria. Ah, uma coisa, o texto eu não botei aqui na imagem, mas está no seu material aí, tá no PDF, tá bom? Então, antes mesmo de você comentar aqui, de eu comentar com você, de analisar a questão da parte textual, dá uma paradinha no vídeo, olha lá, entenda as ideias do texto para a gente continuar numa boa, tá certo? Você pode pausar aí se quiser, não tem problema, eu espero. Não vou esperar não, vamos lá. Então, ó, prova da ESA, aplicação em 2010 foram 11 questões, incluindo texto e gramática. Vamos seguindo, vamos à número 1, as primeiras são sempre de interpretação. Vamos à tela, vamos lá. Tá aí a questão. Depois de citar vários exemplos de como a televisão pode prejudicar as pessoas, o narrador utiliza uma frase que revela seu real posicionamento. Lá no texto você vê que ele fala sobre a situação, como a televisão ela atrapalha, como ela interfere na vida das pessoas. Ele lista basicamente o lado negativo, mas há um fator positivo também que a televisão pode trazer na vida das pessoas. E aí, cuidado com o enunciado que está escrito aqui. Revela o seu real posicionamento. É algo de que ele tem certeza. Então vamos ver. Na letra A. Só não acredito que a televisão seja a máquina de amansar doido. Só não acredito. Isso não é uma real convicção. Ele está em certa dúvida. Ele não tem afirmação disso. A letra A não pode ser, porque está escrito aqui, ó, real. Foi até aí? Tranquilo? Letra B, aqui mais para baixo. Também acho que a televisão paralisa a criança, tal. Ele acha, ele não tem certeza. Então não é real o posicionamento dele aqui, ó. Real não é. Beleza? Tranquilo todo mundo aí? Então, letra A e letra B, fora. Seguindo. Continuação, letra C. Mas muito lhe será perdoado a TV, ou seja, eu perdoo a TV pela sua ajuda aos doentes, aos velhos, aos solitários. Então, ele reconhece que a televisão ela é benéfica, principalmente para esses 3 grupos de pessoas, para os doentes, os velhos e os solitários. Ele até entra um pouquinho em detalhe de como essas pessoas são beneficiadas. Disso ele tem certeza. Então, se ele tem certeza, ele mostra isso evidentemente por essa frase, então ela é o gabarito da questão. Ela mostra a real ideia que ele tem. Certo? Então, o gabarito aqui, nossa bolinha vermelha na letra C. Obviamente, D e E estão fora. Televisão é incompatível com livro e tudo mais, isso aqui não é opinião, isso daqui é algo que ele mostra. Então isso é fato. A letra E também. Quando o apartamento é pequeno, a família é grande e a TV é só uma, então sua tendência... tá. Então isso ele está ainda na argumentação, ele não está opinando. Tá? Então D e E estão fora da opinação. Tá? Foi? Então, número 1, detonada. Vamos à questão 2. De acordo com a visão proposta pelo texto, não é a que você quer, é que o autor quer transmitir a você. Pode-se afirmar que, letra A, quem assiste à televisão não precisa ler livros? Ele não diz isso. Não é assim que a banda toca. Letra B, só as crianças e os velhos perdem tempo vendo televisão. Só eles? Não, não são só.
essas pessoas. Letra B está fora. Letra C. Os maridos só ficam em frente à TV quando há jogo de futebol. Cuidado, ó, de novo, essa palavra só, ela limita. Cuidado, no texto ele não faz uma limitação de grupos nesse sentido. Então, isso capenga análise. Letra C também está fora. Vamos à letra D. A TV pode ser um meio de consolo para os solitários. Show! Na questão anterior, nós falamos de 3 grupos de pessoas para quem a televisão pode ser benéfica. Então, um deles são os solitários. Matamos a questão aí, o gabarito, bolinha na letra D. Logo, olha para mim, a letra E está fora. Tá? As mulheres só ficam em frente à TV para assistir a novelas. Não é bem assim que o texto está falando, né? Então, menos uma. Questão 2, detonada, foi para conta. Até aí acompanhando? Se eu estiver falando um pouquinho rápido, eu acho que eu não estou, mas se teve dificuldade, volta lá no texto para acompanhar. Tá certo? Então vamos lá. Questão 3, que acredito que seja a última da interpretação. Apesar dos inconvenientes apontados, o autor aponta inconvenientes nessa utilização, a maneira como a televisão interfere na vida das pessoas. O olhar do autor para com a TV é de, letra A, complacência, ou seja, ele tem uma certa empatia, meio que ele está de acordo. Fazer o quê? Ele aceita. Pois ela é um paliativo para as dores do homem. As dores emocionais, as dores como um todo. Não é somente dor física. Tá? Então eu acredito que sim. E isso, a questão número 1, o gabarito da 1, ajuda a responder essa número 3. Isso é difícil acontecer em prova, mas quem está bem atento, repare esse fechamento de gabaritos, de respostas. Tá? Então, acabou a questão. A gente já respondeu. Ó. A bolinha fica na letra A. Logo, as outras, ou ele está extrapolando, não tem nada a ver com nada. Tá certo? Então aqui muita simpatia, ele não é muito simpático. Não tem isso. Melancolia, ele tem um tom de tristeza. Parece que ao longo do texto ele só fica triste. Ele só mostra esse lado. Não, também não faz. Letra D, ele é indiferente? O autor, ele é indiferente? Ele não tem, sabe, para mim tanto faz ter ou não ter. Isso é que é indiferença. É quando a televisão não importa. Ele não mostra indiferença nessa situação, nesse caso. Então, letra D também está fora. E a letra E, antipatia. Ele mostra antipatia pela TV, como se fosse assim, eu odeio isso. Ah, não gosto disso, eu não vou com a cara na televisão. Não tem esse tom. Então, são absurdas essas daí. Certo? Então, mais uma que a gente detona, número 3 já foi. São 11 questões. 3, tchau. Vamos agora para uma parte que não depende do texto, que é a parte de gramática e de estilística. Essa questão número 4 aqui trata de figura de linguagem. Bem, aí você vai falar, mas professor, figura de linguagem não é muito mais uma parte de literatura? Sim, concordo até com você que ela seja mais explorada no plano literário. Ela tem a ver com os textos literários, com a parte. Só que na prova da ESA, curiosamente, a figura de linguagem, né, não é só na ESA não, mas existem outros concursos que eles isolam, eles não buscam muito isso dentro do texto. Então, como uma análise literária. Então é por isso que eu estou trazendo aqui, tá? Sem problema nenhum. Então vamos lá. Assinale a figura de linguagem que consiste, agora, no emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. Bem, temos que conversar sobre essa questão, porque ela tem uma cilada. Você nota que o enunciado, todo enunciado, está trabalhando com conceito, é uma questão conceitual. Tá? Então você tem que saber que conceito é esse. O que ele quer dizer? É um conceito que aparece nos livros da bibliografia. Então vamos lá. Esse conceito, ele está diretamente relacionado com uma figura chamada metonímia. A metonímia é exatamente isso daqui. Aí você fala, mas ô professor, não tem a metonímia na opção. Não tem. Aí você fala, vou deixar em branco.
pelo amor de Deus, você não vai deixar em branco. Vamos ao ajuste nisso daqui. Existem autores por aí que dizem o seguinte, que metonímia também pode ser chamada de sinédoque. Sinédoque. Já havia autores que falam metonímia ou sinédoque. E provavelmente, lá em 2010, esse autor estava na bibliografia. Daí o conceito bater. Mas a maioria não fala assim. Tá? A maioria diz o seguinte, que sinédoque é um tipo de metonímia. Tem alguns autores até que estancam. Metonímia, tá nisso daqui, aí bota lá os tipos de metonímia, você deve lembrar, continente pelo conteúdo, autor pela obra, ok? E a sinédoque é a chamada parte pelo todo. É um tipo de metonímia. Muitos autores mais novinhos estancam. Então, para 2010, encaixou isso na questão por um detalhe de bibliografia, mas não é comum. O mais comum é você ver aqui a metonímia como gabarito. Tá? Então, o autor citado na bibliografia à época botava isso como sinônimo de metonímia. Então, por isso que o gabarito técnico conceitual vai cair aqui. Mas, na minha opinião, não deveria cair. Tá? A sinédoque está muito mais abaixo do que esse conceito geral. Certo? É uma tipificação de metonímia, que alguns, inclusive, estancaram. Tá bom? Então o gabarito fica aqui bonitinho, a bolinha na letra D. Sem problema? Estendi um pouquinho, porque aqui tem uma questão técnica importante para considerar. Mas nada demais. Dá uma olhada, volta aí, ó, no material que está aí. Aí. E volta lá. Volta lá e pega a listinha lá do colega lá que falou, professor, falou de figuras de linguagem, você vai ver lá das trocentas que existem por aí, de sinédoque, que ele com certeza falou, e de metonímia, tá bom? Vamos para a próxima questão, questão de número 5 na tela. Identifique a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Não estou a fim de me estressar. Vou botar logo o gabarito para você ver. Letra B. Tá tudo bonitinho. Nas outras, você vai perceber uma errada. Por exemplo, ó, na letra A, Marquise está errado. Aí você vai falar, professor, contágio também. Contágio aqui está sem acento de propósito, porque existe o verbo contagiar, eu posso falar eu contagio. Se tem eu contagio, tá certo, né? Então, o restante está bacana. Na letra C, lambugem é com J, não é com G. Aqui, macaxeira é com X. E na letra E, analisar é com S. Porque vem de análise. Né? Se análise é com S, analisar, a formação desse verbo, você mantém esse S. Certinho? Questão boba, né? Bobinha, bobinha. Vamos para a próxima? Assinale a opção correta. Aqui ele fala algumas coisinhas e a gente vai analisar como é que está esse falar. Trissílaba, já está dizendo o que é? Trissílaba, a palavra maioria apresenta o tritongo hiato. Vamos lá. Maioria. Tem 3? Não, tem 4. Então já errou por aí. Apresenta o tritongo hiato. Onde tem tritongo? Para ser tritongo, os 3 sons de base, né, vocálica, vamos chamar assim, eles têm que ser pronunciados de uma vez só. E aqui, por mais que você, né, veja o A, o I e o O, você não junta isso tudo numa sílaba. Então é quebrado, não tem tritongo. Tem hiato. Tem 2 hiatos ali, mas tritongo não tem. Letra B. Trissílaba, a palavra existem apresenta um ditongo. Professor, eu não estou vendo ditongo, mas o ditongo não é para ver. O ditongo é som, você não vê som, você escuta. E tem como escutar um ditongo. Esse ditongo está aqui no finalzinho, ó. É o EM. Esse EM é o ditongo nasal. Você fala existem, tem. Você não pronuncia esse M como uma consoante bilabial normal. Você não fala mamemi, mamu. Você fala tem, em. Então aqui existe um ditongo. Você não vai ver porque isso é sonoridade.
Som é uma unidade abstrata, você não consegue ver também, né? Perceber, você só escuta. Então você tem que perceber o que você pronuncia, muito mais do que ficar restrito a uma visualização. Existem ditongos que você consegue visualizar, outros não, esse é um exemplo. Então a letra B está certinha, acabou que é o gabarito da questão. Logo, C, D e E estão falsas. Letra C. Proparoxítona, a palavra rubrica, ela só é proparoxítona para quem fala rúbrica. Mas o certo não é rúbrica. Nunca foi. O certo é rubrica. Então ela é paroxítona. Não existe acento, hein? Não existe acento. Então, rubrica recebe acento... Não recebe, não. Se ela fosse proparoxítona, teria. Mas ela não é. Ela é paroxítona. Então, tchau. Seguindo. Cadê a continuação? Por favor. Obrigado. Paroxítona, a palavra Nobel, não é, não. Ela é paroxítona na língua inglesa. Em inglês nós falamos noble. Aí sim, noble. Mas em português não. Em português a tônica é o bel. Então ela não é paroxítona, ela é oxítona. Tá? Não é acentuada graficamente. Ela não é acentuada graficamente, mas não é por ser paroxítona. Ela não é acentuada sendo oxítona. Letra D também é bobagem. E letra E, paroxítona, a palavra gratuito apresenta um hiato. Você viu que até eu vacilei na pronúncia para não dar a cola. Ó, apresenta o hiato. Se apresenta hiato, ele está dizendo que esse U é separado do I. Então, se o U é separado do I, eu deveria falar gratuito. Não, não tem hiato. Eu não posso separar o U do I, eu tenho que falar uma coisa só. Então, ela de fato é paroxítona, mas eu falo gratuito e não gratuito. Foi? Tranquilo. Aí fechada a questão meia dúzia. Vamos à número 7. Eita! Grandona, tá tudo aqui, ó. Vamos lá. Questão sobre estrutura de palavra e formação. Mais de estrutura, né? A palavra invitrecível é um adjetivo que significa que não pode ser transformado em vidro. Tá. E, considerando seus elementos constituintes, ou seja, os morfemas, os pedacinhos dessa palavra, é correto afirmar que, letra A, contém dois afixos, o in e o excível. Não. Não, são três. O in, o excível e o el. Tem dois aqui, ele botou isso tudo num só, mas aqui tem dois. Tá? Então não são dois afixos, não. São três. Letra B. Em vitres tem-se a significação básica. Não, não é vitres, é só no vitre. Porque é o chamado radical da palavra. O radical, a significação básica está no radical. E o radical dessa palavra grandona é só o VITR, vitre. Né? Lá da origem clássica, né? Que deu origem a vidro. Excível é um morfema desinencial. Não, não é desinência. Tá? São dois morfemas, aqui não é nem desinencial. Tá? É sufixo. Letra D. Vitrificável e envidraçar-lhe são cognatas. Primeiro, cognata é a palavra que vem do mesmo radical. Então ele está afirmando na letra D que envidraçar e vitrificável tem o mesmo radical de vitrecível. Tem. Ó, o vitre está aqui, na cara. E o vidre é a variante disso daqui. Então eu mantenho a ideia. Claro que há uma diferença entre o T e o D, mas é claro na transformação e evolução da língua, do clássico ao português. Isso é natural, não tem problema nenhum até aí. Tá claro? Então, lhe são cognatas? Sim, essas palavras pertencem ao mesmo conjunto de radical dessa original aqui. Então, gabarito, obviamente, é o número 7, só pode ser a letra D. A letra E é bobagem, ficou fora da análise. Então, vamos ver qual é o erro da letra E. Apresenta a vogal de ligação. Onde na palavra invitrecível tem vogal de ligação? Volta lá na teoria de morfologia.
A vogal de ligação serve para ligar. Óbvio que é ligar. Mas ela vai ligar o quê? Duas bases para formar uma outra maior e evitar sons desagradáveis. Som desagradável. Tá? Então, por exemplo, gasômetro. Tem o gás e o metro. Entrou o O. Só para fazer essa junção. Então não tem nada demais. Isso você não consegue visualizar aqui. Então, bobagem que ele falou na letra E. Foi? Então, questão 7, detonada. Questão de número 8. Escolha a opção em que o emprego do verbo ou da locução verbal na frase não corresponde à norma culta da língua portuguesa. Ou seja, tem algum verbo que está flexionado inadequadamente. Então, vamos ver. Letra A. No futuro não haverá desemprego, doença ou analfabetismo. Nenhum problema. Então, ó, é que não está. Então, eu não posso cair nessa cilada. Letra B. Caso não façam o exercício, eles se haverão com o professor. Nossa, haverão? Existe plural de haver? Tecnicamente não. Mas se você olhar, por exemplo, no dicionário, né, ele aqui, ele é pronominal. Essa forma aqui, se você buscar lá, você vai ver que aqui ele é conjugado sim. Então, eles se haverão com alguém. Haver-se com. Então, aí ele é conjugável, tá? Tem o haver por, o haver-se com. Então, são coisas muito peculiares. No geral, o verbo haver com a ideia de existir, que não é que ocorre aqui, é que não é pluralizado, sozinho, tá? Em forma verbal simples. Letra C. Futuramente não mais haverão existido mudanças. Haverão existido. Ó, isso daí é um composto, ele não está sozinho. Aqui ele se flexiona porque o verbo principal permite a flexão, a pluralização dele, que é auxiliar. Então, o que haverá existido? Mudanças. Mudanças está no plural, então mudanças haverão existido. Terão existido. Beleza? Então aqui se haver pode ser substituído por ter. Com o ter fica na cara a flexão. O haver fica mais em off, só para a questão dar aquele, né, show de dificuldade. Mas para quem está com a matéria bem ali em dia, não cai nessa cilada. Então a letra C também está certinha. Continuando. Não havia mais mudanças na economia do país. Tudo certo. Não há problema. Tem muita gente que fala haviam, pelo amor de Deus, não pode. E letra E, por eliminação tem que ser o gabarito. Sempre poderão haver. Aqui, ó. Poderão haver. Verbo principal é sempre o último. O haver. O haver eu não conjugo. Se eu não conjugo o verbo principal, o auxiliar dele não pode ir para o plural. Isso aqui está errado. Então o correto seria sempre poderá haver. Número 8. Fechada. Mais uma para conta. Vamos a 9. Analise e classifique o termo destacado em era necessário que atravessássemos o rio. Bom, está pedindo qual é o valor do quê? A palavra que em língua portuguesa tem N classificações. N valores morfológicos. Na minha contabilidade, 20. Aqui tem 5 desses 20. Tá? Então, ó, esse que aqui é a chamada conjunção integrante. O que é conjunção integrante? Ele vai integrar uma oração na primeira oração. Tá? Lá na teoria você já viu isso. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva. É necessário isso. Quando que ele introduz uma oração que pode ser substituída por isso, esse que é uma conjunção integrante, é a dica mais na cara que a gente dá. Tá? Não tem problema nenhum. Pronome relativo, expletiva, consecutivo, indefinido, depois você volta lá. São coisas diferentes, eu não posso alongar muito o vídeo. Tá bom? Volta lá na teoria que lá tem, que eu sei que tem. O que é isso? Isso daqui dá um bate-papo de uma meia hora. Foi? Tranquilo? Muito bem, vamos ao número 10. Questão 10. Assinale a opção certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de crase. Vamos ver. Vamos ver aí qual é a certa. 10. Letra A. Estarei sempre à disposição dos senhores. Estarei à disposição. À disposição, palavra feminina, deveria ter acento. Não tem, tá errado isso daqui. B. Ele disse que viria a partir de hoje. Partir é verbo, não rola crase antes de verbo. Fora.
Letra C, nas férias, irei à terra dos meus sonhos. Quem vai, vai a algum lugar. E essa terra está caracterizada. Então essa letra C tá linda, certinha, tá na faixa. Né? Cadê? Bolinha nela. Letra D, o homem de quem lhe fale... Não, tem um erro aqui. É falei. No material de vocês estará falei, tá? O homem de quem lhe falei estava a cavalo. Cavalo é masculino, não pode ter crase. Não rola. Ela saiu do escritório às pressas. Pressas é palavra feminina, faltou o acento. Também tem o erro. Matamos, fechamos a questão. Tá aí. E a última. Assinale a opção em que todos os vocábulos estão grafados corretamente. Qual? Dá uma olhada para o vídeo. Qual? Gabarito está na letra B de bola. Decorei, está na letra B, olha lá. Seção com 2 S vem de ceder, exceção, isenção, submersão, absoluta. As outras têm coisa errada. As outras têm coisa errada. Se você buscar erro, tem erro. Ah, já vi lá. Tá, quer ver? Descrição de... Ó. Até... Se você para a imagem, congela a imagem e busca ou no material teórico de ortografia ou no dicionário, uma por uma, eu acho que essa sua pesquisa vai matar caso você não saiba. Certo? Acho que tem. Tem. Cuidado que tem. Tá bom? Então, ó, congelou na minha foto que você vai lá. Tá certo? Então, fechamos aí o ano de 2010. Provinha bem simples. E vamos já já para 2011. Até!